Meus irmãos, eu convido a igreja a abrir a Bíblia lá em João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Leremos aqui dos versículos 11 ao 15. João, capítulo 10, versículos 11 ao 15. Até o versículo 10 deste texto, nós vimos que Jesus, então, se apresenta como eu sou a porta. E agora o Senhor se apresenta como eu sou o bom pastor. João capítulo 10, versículos de 11 ao 15, nos diz assim a palavra do Senhor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que este texto da palavra do Senhor, a qual o Senhor inspirou o teu servo João a registrá-lo para edificação do teu povo, que venha, Pai, de fato, edificar os nossos corações para a glória do Senhor nesta noite. E assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, esta é aqui a quarta declaração de Jesus, que ele faz em João, a respeito do eu sou. E essas afirmações é um contraste muito nítido de Jesus e os falsos pastores da época. E ele está se referindo diretamente à liderança de Israel. De fato, eles eram falsos pastores. Tanto é que Jesus já os havia chamado de ladrões e salteadores. E isto no próprio capítulo 10. Nos primeiros 10 versículos aqui, eles são descritos desta forma. Olha, eles são ladrões e eles são salteadores. Mas agora Jesus acrescenta uma nova palavra. Jesus diz também que eles são mercenários. E por duas vezes, então, esse texto, por mais de duas vezes, na verdade, este texto nos traz a ideia do mercenário. Estes homens, então, que estavam à frente, que se diziam, então, os guias das ovelhas de Israel, na verdade, não passavam de mercenários. Uma palavra forte, não é pouca coisa, então, quando nós descobrimos o ódio que estes homens nutriam contra Jesus, a tal ponto de querer matá-lo em várias ocasiões e conseguindo, pelo desígnio de Deus, levá-lo àquela cruz. Mas aqui, o texto também nos fala que Jesus se apresenta como o bom pastor. E a palavra bom aqui, utilizada por João, é uma palavra interessante, porque ela vai dizer, é aquele que é em seu ser bom, aquele que é amável, aquele que é belo. E esta palavra, então, traduz aqui um ideal, um exemplo a ser seguido. A bondade de Cristo é inerente à sua natureza. Tanto é que, lá em Marcos, capítulo 10, nos versículos 17 e 18, eu vou ler aqui para os irmãos, Jesus esclarece que chamá-lo de bom é chamá-lo de Deus. E Jesus diz, lá em Marcos 10, 17 e 18, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?
Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Então veja, aqui Jesus então usa este adjetivo para si mesmo. Eu sou bom, o bom pastor. E Jesus se apresenta aqui, de fato, como Deus neste texto. Grandes homens de Deus no passado foram pastores de ovelhas. Nós lembramos desde Abel, lá em Gênesis, que começou então já cuidando de ovelhas, e até passar por Moisés e outros então, que foram descritos na Bíblia como pastores de ovelhas. E até hoje é possível ver, principalmente naquelas regiões do Oriente Médio, ainda esta função em atividade, o pastor que cuida das suas ovelhas. E é interessante que esses rebanhos de ovelhas têm as suas características individuais, que somente o pastor que cuida destas ovelhas vai conseguir identificar, cada uma delas com as suas características. Então, não é à toa que Jesus evoca esta imagem muito conhecida daquele povo, dizendo: eu sou não só pastor, mas o bom pastor. E aqui, meus irmãos, ele destaca algumas questões que realiza, algumas coisas que realiza, então, o bom pastor. E o bom pastor, Jesus vai dizer que dá a vida pelas ovelhas. E o versículo 11 já começa desta forma: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No Antigo Testamento, você abre lá a Bíblia, e você vai observar que existe um sistema sacrificial. Então tem o templo, e as pessoas então levavam até o templo os animaizinhos, as ovelhas, os cordeiros, os novilhos e assim por diante, e apresentava ali. As ovelhas então morriam pelo pastor. Então ele levava a sua ovelhinha para o sacrifício, para que aquela ovelha morresse por ele. Mas aqui o bom pastor entrega a sua vida pelas ovelhas. É diferente. Aqui o bom pastor é visto como alguém que dá a vida pelas ovelhas. E é interessante que em 5 ocasiões, ao longo deste sermão aqui, Jesus afirma claramente a natureza sacrificial da sua vida e da sua morte. Se você olhar aqui, João capítulo 10, versículo 11, ele vai falar isso. No versículo 15, ele repete dizendo: assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E no versículo 17, novamente, ele vai dizer isso: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. E ainda no versículo 18, ele traz o seguinte: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. E Jesus deixa claro aqui que ele não morreu como mártir, ele não morreu como alguém executado por homens, mas o texto nos deixa claro que ele morreu como substituto. Ele morreu em seu lugar, ele morreu em meu lugar, ele entregou, como o texto diz, voluntariamente. O versículo 18 vai dizer assim: eu espontaneamente a dou, eu entreguei a minha vida, ninguém a tirou de mim, eu entreguei para que nós pudéssemos ter vida. Então, apesar do sangue de Cristo, e nós aprendemos isto na Bíblia, ser suficiente para a salvação de todo homem, não haveria mais necessidade de maior sacrifício, se Deus então tivesse como propósito salvar cada ser humano da terra, cada um, uma salvação universal. Não haveria necessidade de maior sacrifício de Cristo. Ele teria que ficar mais horas na cruz. Não. Ele teria que ter derramado mais sangue. Também não. Não haveria essa necessidade. Mas o fato é que Cristo Jesus foi pendurado naquela cruz e entregou a si mesmo
como oferta, como substituição por nós, mas para aqueles que o Pai mesmo quis salvar. Ele é eficiente, o sacrifício de Cristo é tudo o que nós precisamos, tudo que nós necessitamos para a salvação. E o Pai chama para a salvação, através de Cristo, aqueles que Ele mesmo quer. E isso é um contraste. Percebam que, ao ler este texto, nós percebemos aqui um contraste. Jesus apresenta este contraste entre Ele próprio e os servos contratados, que eram os mercenários que cuidavam das ovelhas. Os versículos 12 e 13, ele vai falar destes mercenários. O mercenário foge. Ele não está preocupado. Ele foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. E o versículo 12, eu li o 13, mas o 12 também vai dizer isso: o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Quando surge o perigo, o mercenário foge e o verdadeiro pastor permanece com o rebanho para cuidá-lo. Veja a frase-chave deste texto, está ali no versículo 12, a quem não pertencem as ovelhas. Evidentemente que o texto está nos fazendo entender que Jesus estava falando sobre os fariseus. Os fariseus se colocavam aqui como os cuidadores do aprisco de Israel, do rebanho de Israel. Mas vejam, eles são desmascarados. Jesus mostra que eles, na verdade, são ladrões, eles são salteadores e eles são mercenários. E por que Jesus é tão duro com estas pessoas? Se você olhar um pouquinho e voltar um pouco a sua Bíblia, no capítulo 5, veja aí o capítulo 5 de João, nós encontramos ali os líderes religiosos do povo, lidando com o homem paralítico de Betesda. Capítulo 5, versículo 10 diz assim: por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Veja a preocupação daqueles judeus, e ali o texto vai nos revelar que estavam os fariseus, com aquele homem paralítico, preocupado com ele carregar a cama dele, de paralítico, no sábado. E no versículo 12, diz assim: perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Então, a preocupação não era com aquela ovelha. A preocupação, então, era com os preceitos e as leis que eles mesmos estabeleceram. Se você olhar um pouquinho e ir aqui um pouquinho para frente, o capítulo 8, nós percebemos novamente em ação esses mercenários. Capítulo 8, versículo 3, nós encontramos ali aquela mulher pega em ato de adultério. Em ato de adultério. Eles levaram esta mulher. No versículo 3 diz assim: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença, ou seja, a presença de Jesus, uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. E aí você vai lá para o versículo 6. E isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Novamente, a preocupação deles não era com aquela ovelha perdida do aprisco, mas eram com as suas próprias vaidades. E se nós avançarmos um pouquinho, nós vemos como os fariseus tratam, no capítulo 9, versículo 34, aquele homem que foi curado de uma cegueira, aquele cego de nascença. Capítulo 9, versículo 34,
O texto nos diz, mas eles retrucaram. Aqui está falando de uma discussão entre o rapaz que agora enxergava e os líderes religiosos. Eles queriam saber quem fez aquilo. Mas eles retrucaram. Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. Eles não estavam preocupados com as ovelhas. Eles estavam preocupados com outras coisas. Por isso que Jesus os chama de mercenários. Eles não têm cuidado com as ovelhas. Eles não querem saber destas ovelhas. O bom pastor compra as ovelhas. E é o que Jesus fez. Elas lhe pertencem, porque ele morreu por elas. Este é o ensino da Bíblia. Jesus Cristo, com o seu sangue, comprou todos aqueles que pertencem a ele agora. Homens e mulheres de toda tribo, povo, língua e nação foram comprados pelo Cordeiro. Elas lhe pertencem, são dele, e ele cuida das suas ovelhas. Meus irmãos, ao longo de toda a Bíblia, o povo de Deus é comparado de forma apropriada às ovelhas. Eu não quero entrar profundamente aqui na questão das ovelhas, mas veja que, ao contrário dos porcos e dos cães, que são referidos, inclusive, àqueles que não pertencem a Deus, as ovelhas são consideradas animais puros. Se eu olhar lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 a 22, você vai ver Pedro falando sobre isso. Olha, a porca lavada volta a revolver-se no barro, e o cão volta ao seu próprio vômito. Mas não é assim as ovelhas. As ovelhas não fazem isto. Então veja, elas são também indefesas, e elas dependem do seu pastor. O salmo que nós lemos aqui no começo, o Salmo 23, vai dizer o seguinte: o Senhor é o quê? O meu pastor. Todo crente com mais de um ano de igreja já sabe desse salmo, né? O que o bom pastor faz? Ele leva, e aqui está falando de Jesus, ele leva estas ovelhas para os bons pastos e para as águas tranquilas. É desta forma. As ovelhas são indefesas, elas precisam e elas dependem do seu pastor para se alimentar, para tomar a sua água e para se livrarem dos animais perigosos. Nós precisamos de Jesus, ele nos guia. Nenhuma ovelha está segura sem a proteção do seu pastor. É apropriada a imagem que Jesus traz para nós aqui. Mas as ovelhas são propensas a se perderem. Elas enxergam pouco. E elas, então, facilmente podem se desviar. E por isso que o bom pastor, com o seu cajado, atrás de volta. É assim que o Salmo 23 vai nos falar. As ovelhas são pacíficas, as ovelhas, então, são úteis para o seu pastor, assim como nós somos no reino de Deus, ao nosso bom pastor, o Senhor Jesus. Mas, ao contrário dos pastores, dos bons pastores, os fariseus, então, não demonstram qualquer amor e qualquer interesse pelas suas ovelhas. Veja, meus irmãos, então, Jesus nos ensina que ele dá a vida pelas ovelhas, mas ele nos ensina também, aqui nos versículos 14 e 15, de João, capítulo 10, que ele conhece as suas ovelhas. O versículo 14 diz o seguinte: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Nós aprendemos aqui também que o bom pastor conhece as suas ovelhas. Como eu falei no começo, evidentemente que eu acho que nenhum de nós aqui tem qualquer conhecimento ou habilidade em cuidar de ovelhas, do animalzinho. Eu acho que não. Mas, pelo que nós lemos, pelo que eu também andei lendo, né, acerca de ovelhas, elas não são todas iguais. Nem em tamanho,
e nem em temperamento. Eu acho que isso é uma realidade que também nós temos dentro da igreja. Nós não somos iguais. E nós estamos em níveis diferentes. E não estou falando nível intelectual ou financeiro, não é isso. Mas níveis de amadurecimento. Mas o Senhor conhece. O Senhor sabe da sua característica, da minha, Ele conhece as suas ovelhas. E por isso que Ele é chamado de o bom pastor. Porque Ele conhece, como Ele vai dizer aqui, Ele e somente Ele conhece as suas ovelhas. Diferente dos fariseus. Veja que os fariseus, no capítulo 10, versículo 5, são denominados como estranhos. Veja aí, o versículo 5 diz assim, mas mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos, do estranho. Veja, ele conhece as ovelhas, eu as conheço, ele vai dizer. Diferente dos fariseus também, que são vistos como ladrões e salteadores. O capítulo 10, versículo 1 diz assim, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas Jesus conhece as suas ovelhas porque Ele é o dono das suas ovelhas. Ele chama as suas ovelhas de minhas. Eu as conheço, porque elas são minhas. Isso é um conforto para nós. Porque Ele te conhece. O seu marido, o seu esposo, seu filho, seu pai, não te conhecem, como o Senhor Jesus te conhece. Ele sabe das suas angústias, Ele sabe dos seus medos, dos seus temores, porque Ele te conhece. E por que Ele te conhece? Porque o texto diz que o Senhor Jesus comprou as suas ovelhas com o seu próprio sangue. Diferente dos fariseus ali, também vistos como mercenário, Ele ama as suas ovelhas, a ponto de se oferecer como um sacrifício por ela. Irmãos, algumas coisas nós aprendemos aqui. Primeiro, na questão de Jesus nos conhecer. Primeiro, Ele conhece o nosso nome. Ele conhece o nosso nome. O versículo 3 do capítulo 10 diz assim, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Ele conhece. E ele a chama pelo próprio nome. Ele conhecia Simão. Veja que lá em João capítulo 1, versículo 42, ele chama Simão pelo nome. Ele lhe deu um novo nome. Simão, tu és pedra, tu és Pedro. Ele dá um novo nome. Ele conhecia Zaqueu, chamou Zaqueu pelo nome. Lá em Lucas capítulo 19, no versículo 5, ele diz assim para Zaqueu, Zaqueu, desce, porque hoje eu vou pousar em sua casa. Ele conhecia, ele chamou Zaqueu pelo nome. Ele, quando Maria estava ali, Maria Madalena estava ali no jardim, e Jesus aparece, ela reconhece Jesus, e Jesus a chama. Jesus a chama, fique tranquilo, meu irmão e minha irmã. Se você pertence ao bom pastor, Ele te conhece. E Ele te chama pelo nome. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é que um dia, esse bom pastor que nos conhece, que nos chama pelo nome, também dirá a nós, vinde bendito do meu Pai, entre na posse que está preparada desde o começo para você. Ele nos conhece, Ele nos chama pelo nome. Irmãos, eu não sei quem aí, né? Nós temos muitos aplicativos em nossos celulares. Às vezes o nosso celular fica abarrotado de aplicativo. É aplicativo de banco, é aplicativo de rede social, e cada aplicativo deste, né, que você vai entrar, seja lá Facebook, o banco e outros ali, você tem uma senha.
você tem uma senha. Você tem um número, você tem que colocar o seu CPF, você tem que colocar lá o seu e-mail, alguma coisa, e no meio de tantas senhas e de tantos números, às vezes a gente tem a sensação que nós perdemos a identidade. Nós somos só um número, nós somos só uma senha, só um cadastro no cartão de crédito, naquele crediário, naquele financiamento, naquele banco, naquele aplicativo e etc, etc. E a realidade deste texto, dizer que o Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, te conhece. Você não precisa de senha, você não precisa de um número. Ele conhece você pelo nome, e Ele te chama pelo nome. Esse é o bom pastor. Apesar de todas as ovelhas serem semelhantes, quanto à sua natureza essencial, todas são ovelhas. Não há no meio das ovelhas o cão, ou o porco, ou o bode. Não, todas elas têm que ter a mesma natureza essencial, serem ovelhas. Mas cada uma possui características distintas. E o bom pastor é afetuoso com todas. O bom pastor nos promete que mesmo nos momentos mais difíceis, ele não permitirá, pela sua natureza distinta como ovelha, ele não permitirá que a sua provação seja maior do que a sua força. Ele não dará às suas ovelhas a mesma provação para todas. Não. O bom pastor que conhece você, conhece o seu nome, também conhece a sua capacidade, a sua distinção. E isto é maravilhoso. Na promessa que Paulo, então, inspirado pelo Espírito Santo, entendeu, lá em 1 Coríntios 10, quando ele vai dizer, olha, não vos sobreveio tentação, provação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados o quê? Além das vossas forças. Então, querido irmão, ao mesmo tempo, quando você é tentado, provado, esmagado pela vida, lembre-se, o bom pastor que conhece você, que te chama pelo nome, também lida com você na sua distinção. Por que, Senhor, o Senhor deu isto para aquelas ovelhas e não deu isto para mim? Porque Ele é o seu bom pastor. Ele sabe, Ele te conhece. Ele sabe que alguns de nós não podem receber certas coisas, por causa da nossa distinção. E isto realmente é maravilhoso. O mercenário não. O mercenário avança nas ovelhas e querem tirar delas aquilo que eles podem, porque eles são mercenários. Eles não têm cuidado com as ovelhas. Uma ovelha, de repente, pode ter medo de lugares altos, só um exemplo, e o bom pastor sabe disto. Outra ovelha não gosta de lugares sombreados, não gosta de ficar na sombra, gosta de muito sol, não gosta da chuva, e assim por diante. O bom pastor sabe disto. Deus não erra conosco. Deus não erra conosco. Ele cuida do seu rebanho com distinção, levando em consideração cada ovelha. Mas o Senhor, o texto nos diz também que o Senhor conhece as nossas necessidades. Na verdade, a gente não sabe o que precisa. A grande realidade é esta. Nós não sabemos orar, a Bíblia já deixou isso claro para nós, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo, quando a palavra de Deus nos diz assim, olha, que nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos. Mas o Senhor conhece as nossas necessidades, o Espírito Santo intercede por nós, as nossas verdadeiras necessidades. E o bom pastor, lá no Salmo 23, é uma bela descrição aqui, poética, de como o bom pastor cuida das suas ovelhas. Ele conduz para os pastos, para as águas, para os vales, as ovelhas, que precisam comer e não precisam temer nada, porque o seu pastor está com ela. Se você pegar o Salmo 23,
você não precisa nem abrir, que você conhece. Principalmente o versículo 1, que diz o quê no versículo 1? O Senhor é o meu pastor. Ajunta esta frase, o Senhor é o meu pastor, do versículo 23. A segunda parte diz o quê? Nada me faltará. Pega só este pedacinho aqui, nada me faltará. E ajunta com o versículo 6, que diz assim, todos os dias da minha vida. Nada me faltará todos os dias da minha vida. Você acredita nisto? Você acredita que o bom pastor está te guiando bem? Ele está te guiando como você deve ser guiado? Nós devemos crer nisto. Irmãos, o bom pastor, o texto nos diz que o bom pastor traz ovelhas para o rebanho. O versículo 16 de João, capítulo 10, nos diz o seguinte, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. É interessante Jesus nos esclarecer aqui, no versículo 16, dizendo, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Evidentemente que ele estava tratando ali das ovelhas da casa de Israel. Isso é óbvio e claro, o texto e o seu contexto, capítulo 9, deixa isso muito claro, que ele estava cuidando das ovelhas da casa de Israel. Tanto é que no capítulo 9, no versículo 35, quando no 34, aquele rapaz que era cego, agora vê, foi expulso a pontapés da sinagoga, você não é mais bem-vindo aqui. No versículo 35, o bom pastor, veja aí o texto, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tem visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Este homem aqui era do aprisco de Israel, que o Senhor estava conduzindo. O aprisco aqui é o judaísmo. Jesus deixa claro no capítulo 10, versículo 1. Mas há outro aprisco. E qual é este outro aprisco que Jesus está falando aqui? Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. São os gentios. Somos nós. Então, isto vai ficar claro para nós a partir, então, da ascensão de Jesus, quando ele vai dizer aos discípulos, lá no capítulo 1, versículo 8 de Atos, quando ele vai dizer, olha, ide por todo o mundo e vocês vão pregando, primeiro em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vocês vão receber poder do Espírito para pregar. Jesus, então, já começa a preparar os discípulos para virem a buscar as ovelhas de outro aprisco. E é isso que vai acontecendo, então, quando vocês veem lá em Atos, só para que a gente vá olhando aqui, Atos capítulo 2, Jesus já havia falado, olha, vamos primeiramente buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele diz isso lá em Mateus, capítulo 10, versículos 5 e 6, e depois aqui nós começamos a ver isto acontecendo. Atos 2, capítulo 2, versículo 5, quando diz assim, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Então aqui acontece este ajuntamento naquela festa de Pentecostes, e de repente se ajunta em Jerusalém ali judeu, prosélitos, gente vinda de outras partes do império, judeus, e se concentram ali, nós encontramos ali então a descida do Espírito Santo. E muitos judeus foram alcançados ali, as ovelhas da casa de Israel foram alcançadas ali, mas não era a missão toda. Era necessário então que Samaria também
tivesse as suas ovelhas reunidas. E nós encontramos em Atos, então, Filipe descendo a Samaria, e depois Pedro, e de repente um Pentecostes também acontece em Samaria, marcando o que Atos 1:8 já havia dito. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria. E o mesmo ato acontece ali em Samaria, marcando o início desta evangelização. E aí, então, finalmente, aos confins da terra, Atos 10, quando Pedro entra na casa de um romano, um centurião, gentio, e ali então novamente o evangelho é pregado, as ovelhas não mais da casa de Israel, mas entre os gentios. E novamente um Pentecostes acontece ali, marcando que o evangelho também chega aos gentios, agora buscando aquilo que Jesus falou em João 10, versículo 16, eu tenho outras ovelhas. Eu tenho outras ovelhas. Elas serão reunidas em um só rebanho. E nós encontramos, então, esta promessa sendo mostrada para nós como um grande quadro, lá em Apocalipse, quando a visão que João tem de todas as línguas, povos, tribos e nações, pessoas reunidas, juntas, louvando ao Cordeiro, como um só rebanho. Não mais judeus, não mais romanos, gentios, tudo isso desapareceu, mas um só rebanho, sendo agora cuidado pelo bom pastor. A mensagem missionária do Evangelho de João é clara. Ele vai dizer lá em João 3,16, o texto que nós conhecemos, Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Que mundo é este? As suas ovelhas. Aquele que ele reunirá dos quatro cantos da terra. E você e eu estamos reunidos neste rebanho. Ele morreu por um mundo perdido. Ele morreu por aqueles que o Pai entregou a ele. Ele morreu em morte voluntária, seguida da sua ressurreição vitoriosa. O bom pastor retoma a sua vida. Veja aí, versículo 17, vai dizer assim, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então veja, se Jesus ama as suas ovelhas, ele está dizendo aqui que ele entrega voluntariamente a sua vida pelas ovelhas. Qual foi a reação dos ouvintes? E, consequentemente, qual seria a nossa reação? Percebam, o versículo 19 diz o seguinte, capítulo 10, versículo 19, o texto diz assim, por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Rompeu nova dissensão, teve confusão. É importante observar o termo nova, porque se você for lá em João, capítulo 7, já tinha uma dissensão em torno de Jesus. Capítulo 7, versículo 43, o texto diz assim, assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele, quando Jesus fala que ele é a fonte da água viva. Houve uma dissensão. No capítulo 9, versículo 16, nós encontramos aqui, na questão da cura do cego, o seguinte, por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles, por causa de Jesus. E agora o texto está dizendo que quando Jesus se apresenta como bom pastor e diz que os fariseus são ladrões, são salteadores e são mercenários, houve uma nova dissensão. Irmãos, isto sempre será assim. Jesus sempre causa dissensão. Ele chama as suas ovelhas, mas ele causa dissensão. A acusação de Jesus é que ele estava endemoniado. Eles acusaram de Jesus disto. Veja o capítulo 8, versículo 48, diz assim,
Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Veja, no capítulo 7, versículo 20, eles já tinham falado isso. Você tem demônio. Aqui eles novamente falam: não temos razão em dizer que ele tem demônio. Aqui no capítulo 8, no versículo 52 ainda, diz assim: disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Eles acusaram Jesus de ter demônio. A questão, irmãos, que eu quero levantar aqui, nós já vamos concluir, é que há sempre gente que faz qualquer coisa para fugir da verdade. Na verdade é isto. O que o texto nos deixa claro, Jesus não deixou nada obscuro aqui. Nada. Mas é sempre a gente que faz qualquer coisa para fugir da verdade. Será que este é também a sua atitude? Será que você tem protelado, inventado desculpas, razões próprias para fugir do caminho da cruz? Para fugir de Jesus, do chamado da graça, do Evangelho, e de lidar com os seus pecados à luz da cruz de Cristo? Na verdade, Jesus se apresenta aqui como a porta. E é muito apropriado, porque a porta é assim: quando ela se fecha, alguns ficam fora e outros dentro. E na verdade é isto que acontece. A porta faz exatamente esta separação. Jesus é o bom pastor, e o bom pastor separa as ovelhas dos bodes, dos cães e dos porcos. E realmente esta figura é apropriada. Há sempre alguém, há sempre pessoas que se levantarão contra a mensagem do Evangelho, com justificativas as mais diversas. Aqui então houve dissensão entre os judeus. Muitos deles, o versículo 20, do capítulo 10, eles voltam na mesma tecla. Na mesma tecla. Muitos deles diziam: ele tem demônio. E enlouqueceu. É um louco. Por que o ouvis? E, na verdade, é impossível permanecer neutro em relação a Jesus, pois ou cremos nele, ele não é um louco, ele não é um endemoniado, mas ele é o Deus encarnado, como ele mesmo diz aqui: eu sou bom, que é a referência a Deus. Ou cremos nisto, ou de fato nós não cremos e inventaremos desculpas. É uma questão de vida ou morte. E eu quero só encerrar com o capítulo 8, versículo 24, quando Jesus vai dizer: olha, é o que você e eu decidimos em relação a isto. É uma questão de vida ou de morte. Veja, capítulo 8, versículo 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. É Jesus falando. Porque se não crerdes que eu sou, veja que o eu sou aí está em letra maiúscula, é uma referência a Deus, morrereis nos vossos pecados. É simples assim. Se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão em seus pecados. Não há remissão fora de mim. Não há perdão sem mim. Não há vida sem o bom pastor. Vamos fechar os olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Convido vocês a se colocar em pé. Pai Celestial, louvado seja o Teu nome. Obrigado, Pai, porque nós temos o bom pastor, Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado porque nós, sem o Senhor, não podemos enxergar, não podemos, Pai, de fato, ter vida em nós mesmos.
mas o Senhor, Pai, graciosamente enviou teu Filho para que nós pudéssemos ter vida. Anima, Pai, o coração daqueles que estão desesperançosos, desanimados, desmotivados, sem brilho na sua fé. Que o Senhor, Pai, traga alento, que o bom pastor conduza para pastos verdejantes, águas tranquilas. Ó Pai, que o Senhor mova o coração daqueles que o Senhor quer como suas ovelhas, para que deixem as trevas e venham para a luz que é Cristo Jesus. Ó Pai, leva a tua igreja em paz, dê, Pai, o conforto do Espírito Santo a cada coração, aqueles que estão sofrendo em dificuldades, problemas, às vezes familiares, pessoais. Nós rogamos pela tua graça, Pai, que o Senhor, como o nosso bom pastor, conduza estes queridos irmãos para os pastos verdejantes do Senhor. Abençoe, Senhor, se porventura alguém entrou aqui e não tem Cristo Jesus em suas vidas. Que o Senhor, Pai, convença e leve-as, Pai, a Jesus Cristo. Fica conosco, nos dê uma semana de paz. É a oração que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E agora, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o Pai, e a comunhão e as ternas e doces consolações do Santo Espírito repouse sobre nós aqui presentes e sobre a Igreja de Deus espalhada por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.